Começamos agora mais um programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, que faz parte das comemorações do Jubileu de Ouro da Diocese do Rio Grande. No decorrer deste ano jubilar, estamos mostrando testemunhos de pessoas que fizeram ou fazem parte da Diocese do Rio Grande. Desta forma, vamos agradecer e resgatar estes 50 anos de história. Começamos o Memória Agradecida e Olhar Esperançoso com a oração jubilar. Pai de bondade que nos levas à plenitude, nós a Ti louvamos, porque por meio de Teu divino Filho, Jesus Cristo, edificaste a Igreja sobre o alicerce de Pedro, humilde pescador, escolhendo juntamente com ele outros apóstolos a segui-lo. Pela Tua palavra que nos ilumina, confiamos que também a nós é dirigido este convite. Queremos ser Teus discípulos missionários, vivendo em comunidade, num só coração. Envia-nos para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Que Teu Espírito Santo, infundido em nós pelo batismo, nos torne Tuas corajosas testemunhas. Interceda por nós a Santíssima Virgem Nossa Senhora de Fátima. Amém. No programa de hoje, nós teremos o testemunho de Norma Arenda Quadrado, que tem muitos anos de dedicação ao trabalho junto à Diocese do Rio Grande. Norma nasceu em Rio Grande, tem 78 anos de idade, é solteira, professora e está aposentada. Estudou na Escola Santa Joana d'Arc, cursou pedagogia e pós-graduação em educação. É de família católica, recebeu todos os sacramentos da iniciação cristã antes dos 6 anos. É ministra da Sagrada Comunhão, esteve à frente da equipe da Romaria de Nossa Senhora de Fátima por muitos anos. Foi da Pastoral do Batismo e membro do Conselho da Paróquia São Jorge. Estas algumas das atividades que desenvolveu na Diocese do Rio Grande. Vamos conhecer um pouco mais da sua história. Norma, nos conta um pouquinho sobre a tua família. Sim, a minha família, Alzira, meu pai e minha mãe, eles eram católicos, mas eles não eram assíduos. Mas eu tive a graça de, quando o pai casou, levou minha avó junto e minha madrinha, que tinha 17 anos. Então, elas iam à missa sempre. A avó ia 3 vezes no domingo, ia 3 missas no domingo. Então, desde nenezinho, eu já estava sempre ali na Nossa Senhora Auxiliadora, porque ela não saía sem levar a afilhada, né? Então, assim eu comecei. Depois, quando comecei a estudar, eu fui estudar no Colégio Reingens, que era das Irmãs de São José que cuidavam. E depois ganhei bolsa de estudo da Fábrica Reingens e estudei sempre no Joana d'Arc. E aí cada vez a minha fé foi aprimorando mais. E com a avó, eu lembro que era pequenininha e a avó colocava meu mano e eu para rezarmos o terço. Ela sentava na beira da cama e nós os dois ajoelhados. Então eu sou de uma família assim, o pai e a mãe iam missa de 7º dia, missa assim, não eram assíduos. Depois, com o chegar da idade, sim. Aí eles ficaram mais... E, inclusive os sacramentos, tu recebesse antes dos 6 anos, né? Antes ou dos até 6. Os 6 anos. Eu fui batizada com 20 dias. E com 2 anos eu fui crismada, porque naquela época podia, né, Alzira? Agora são outras normas, né? E com 6 anos eu fiz a primeira Eucaristia. Além das irmãs me prepararem, ali na Auxiliadora tinha uma senhora que cuidava das crianças menores, né? E eu ia sempre, aos domingos eu ia à catequese. Tanto é que aos 14 anos ela me orientava e eu já dava catequese para os pequenos. Norma, me diz uma coisa, como é que foi a escolha, assim, para ser professora? Foi por estar, assim, na escola, eu acho que no Santa Joana d'Arc, que te levou a... eu gostava muito, os 5 primeiros anos, ali no Colégio Reingens, né? E era com as Irmãs de São José. Então, aquilo já... Eu gostava muito. A minha primeira professora foi a Irmã Tecilda, que já faleceu também. E a irmã Tecilda, assim, ela tinha um carinho muito especial, pelo menos eu me sentia assim,
que eu era de família pobre, né? E ela dava, e tinha colegas, eu fui colegas que tinham mais posses do que eu, e ela me tratava sempre com muito carinho. Então eu nunca me senti inferior a ninguém, né? Sempre igual. E aí foi despertando ensinar, gostava de ver a irmã ensinar, depois passei para outra irmã, para outra religiosa, e aí fui surgindo. Depois ganhei a bolsa de estudo para o Joana d'Arc, ali aqueles 4 anos de ginásio, antigo ginásio, dali foi um passo para fazer o antigo normal também, né? Eu sou tudo do antigo. E depois, então, a faculdade? Aí, depois a faculdade, depois eu fiz... E que escolas tu chegou a trabalhar aqui em Rio Grande? Eu trabalhei, no município eu trabalhei 12 anos. E eu fui sempre professora da primeira série. Eu vou dizendo tudo a modo antigo, agora mudou todas as nomenclaturas, né? Primeira série e pré, 12 anos. Aí depois, então, me exonerei porque eu já estava com cargos no Estado. E no Estado eu nunca dei aula. Quando eu entrei para o Estado, eu já trabalhava no colégio particular Cônego Luiz de Carvalho. E ali o nosso chanceler, que era o professor Finoto, ele gostava muito do meu trabalho. Eu era secretária e um tempo eu fui vice-diretora da escola noturna. Aí ele me convidou, eu entrei para o Estado, fui 4 meses naquela escola Ernesto Pedroso e depois eu passei para a delegacia. E da delegacia eu passei para cargos de direção do Medianeira, Grupo Escolar Medianeira. Trabalhei Juvenal, eu trabalhei o último ano, eu me pedi para trabalhar lá para me aposentar. Então, foi o Medianeira que eu trabalhei, o Ernesto Pedroso, 4 meses, o Medianeira, que aí eu fui 5 anos diretora, depois eu fui para o Lemos, vice-diretora do Noturno, trabalhei como secretária com, agora eu não me recordo o nome do professor que era diretor, e a delegacia, 3 anos, eu assessorei 3 delegadas. Bem, Norma, e como é que começou o teu trabalho na diocese? Foi então com 14 anos já dando... Já dei catequese. Já deu catequese. Depois parei, Alzira, porque achei que não era o meu chão, né? Mas sempre indo à missa e sempre recebendo o sacramento da Eucaristia, continuei sempre católica. Aquela raiz ali eu devo muito a minha avó e a minha madrinha. E também minha mãe, né? Que sempre morei com meus pais, mas assim, de ter aquele compromisso, e eu acho que até hoje, na família, sou eu que continuo sempre nessa estrada de fé, né? De amor a Cristo. Norma, e foi na igreja de São Jorge, então, que tu começou com o trabalho pela diocese, é isso? Sim. Em 80 a mãe faleceu. E o padre José Neri me convidou para morar junto, ele e a família. Morava uma sobrinha com ele e mais uma funcionária. E depois da São Jorge, eu estava trabalhando, eu trabalhava de manhã, de tarde e à noite. Mas nos finais de semana eu atendia grupo de idosos, grupo de jovens, pastoral do batismo, ali na São Jorge mesmo. O conselho, desde que eu fui para São Jorge, eu fui muito abençoada, porque o pessoal, assim, eu gostei muito do pessoal e eu acho que também gostaram de mim, porque em seguida me convidaram para fazer parte do conselho. Aí do conselho eu fui secretária vários anos, mudava e eu era reeleita, nunca aceitei a tesouraria, porque trabalhava também, né? Então, ficava de segunda tesoureira e sempre no conselho e trabalhando, né? Trabalhando me atirava mais para a periferia. São João, ia para São Miguel. Então, aquelas eram muitas comunidades, né? Bem, tu trabalhou muitos anos também na organização da Romaria de Nossa Senhora de Fátima, sim, né? Nos fala sobre como é que chegasse a Romaria, essa organização. Da Romaria, sim, eu trabalhei também no Getúlio Vargas, junto à direção. E o professor Mariense era vice-diretor e ele foi também um dos coordenadores, né? Então, ali a Romaria começou no Pátio de São Francisco.
Começou ali. Então eu já comecei a trabalhar desde o primeiro ano a arrumar o pátio. Quer dizer, não diretamente liturgia, né? A arrumar o pátio. Então me dedicava. Um dia eu saía do meu trabalho, de trabalho mesmo, e passava servindo, arrumando para a romaria, arrumando na decoração. Aí, até então não trabalhava ainda com liturgia. Então, desde a primeira romaria eu acompanho. Aí depois fui trabalhando, aí fui para liturgia, anos eu participei da liturgia. Comecei com a irmã Clecimara, foi convidada pelo padre Gil para coordenar, e eu comecei a trabalhar com ela há anos. Aí tive a oportunidade de fazer muitos cursos nacionais e regionais, todos os anos eu fazia, de liturgia, né? E depois, então, eu fiz também, aí comecei a trabalhar junto com outras equipes, né? Fazia parte das equipes, mas eu era mais para arrumar como manter a romaria, porque a romaria dá muito gasto. Pelo menos eu penso assim, para Maria tem que fazer o melhor, né? Para Cristo, para Jesus e para Maria tem que ser o melhor. Então eu arrecadava fundos, né? Conheço bem o comércio, assim, fui nascida e criada aqui. E aí, quando vi em 2003, os últimos que foram antes de mim foi a Fátima e o Jairo do MFC. Aí eles falaram, Norma, tu vai assumir a romaria. Eu disse, não, continue vocês. Não, tu carrega a romaria nas costas. Eu disse, não é assim, porque é uma equipe, né? Então eu assumi em 2004, 2003 foi a Fátima, já. 2004 eu assumi e fui até o ano de 7 anos atrás, 2016. Uhum. E aí a romaria, e também, não sei se tu sabes que eu fiz curso de comunicação, né? Então, para mim, facilitou muito essa divulgação, né? Até a Câmara de Vereadores homenageou os 40 anos da romaria e também fizeram uma homenagem porque eu sempre divulguei e sempre fui na Câmara pedir que ajudasse, né? Apoio, né? Como a Prefeitura também. E esse curso de comunicação eu fiz e fui 8 anos correspondente da Rede Vida. Então eu gostava muito, né? Tu vê que eu sou muito falante, né? Tem que cuidar. Aí tu fazia essa comunicação de todos os acontecimentos da diocese todas as cidades. Para a Rede Vida. Eu ia a Santa Vitória, entrevistava o padre que estava lá, mandava. Tinha missões, Santa Vitória trabalhei em missões também fazia divulgação e depois, no dia, eu fazia entrevistas, mandava tudo para a Rede Vida. Fiz 3 terços aqui no tempo que a Rede Vida mostrava o terço do nacional, né? Mandava aquelas fitas. E a comunicação foi o único curso que foi pago pela diocese. O mais quem me ajudava sempre era o tio Nery, né? Bem, e o Cursílio, o Movimento Familiar Cristão, como é que foi a tua participação? O Cursílio eu fiz em 83. Em 80 eu fui para São Jorge e já no ano seguinte me convidaram. Mas eu achei, não, são casais, né? E eu sou solteira. Eu disse, são casais, reuniões que os casais falam coisas deles, né? Não vou me meter nisso. Mas fiquei sempre apoiando, indo às promoções, tudo. Aí veio o convite do Movimento Familiar Cristão, porque o tio Nery era o assessor espiritual, né? Veio o convite e eu fui ao Zira e me apaixonei. A única solteira dentro do Movimento Familiar Cristão. Aí me achei. Em que eu servia ali? Espiritual da cozinha, que tinha que ter, não precisava ser casado. Secretária, fazia parte nos encontros. Fui para a Bahia fazer uma palestra, também não precisava ir com o marido, né? E fomos o ENA, o Encontro Nacional, eu fui em 3 encontros nacionais, muito bom. Tudo o MFC sempre me carregava, né? E também por eu fui comunicação do regional, do Movimento Familiar Cristão, do regional, a região aqui, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, do nacional também, aí como divulgação, né?
Então eu era muito blogueira, né? Fazia blog de tudo. Eu tinha blog do Nacional, do serviço que eu fazia, né? Tinha o blog daqui. E eu também, isso aí do MFC. O MFC eu sou apaixonada até hoje. Eu participo todos os meses online, né? Das noites de reflexão. E quando o Dom José entra, assim, manda um link, né? Sempre mando, e eu sempre participo, embora não morando aqui. E só uma coisa te dizer, Alzira, que o movimento também é de casais, né? Então tem aquela apresentação, né? Sempre diz, eu sou a Maria, o outro eu sou o João. E eu dizia, eu sou a Norma e todos os maridos são os meus maridos. E até no Nacional não tinha uma solteira. Todos casais. Então, eu fiquei, para mim, assim, esse trabalho foi uma bênção na minha vida. Bem, tu falaste bastante tempo, várias vezes tu citou, né, o tio Nery. Sim. E a gente sabe, assim, da tua dedicação, né, de muitos anos de cuidar o Padre Nery, né, até o final Sim. da sua vida. Nos conta um pouquinho, tu já disseste que quando a tua mãe faleceu, que tu... Em 80, né, que eu que fui vocês também. foram, né, fosse morar na casa dele, Foi, com a família mas já dele. o conhecia e já ia os finais de semana, eu já dava uma chegada lá na periferia. Como eu te falei, São João, lá para aquela, lá Santa Rosa. E com o tio Nery foi uma benção, Alzira, porque complementou toda aquela minha parte espiritual, religiosa. O tio Nery, para mim, tanto é que ele é considerado paizão de Rio Grande, né? Ele recebeu todas as homenagens em vida, Câmara de Vereadores, enfim. Ele era uma pessoa assim que ele não fazia distinção de ninguém, porque ele dizia, quanto ao batismo mesmo, havia algumas rejeições, né? Batizar crianças que os pais não fossem casados, mas ele sempre dizia, nós não podemos deixar a criança sem a graça de Deus. Então muita gente ia ali na São Jorge, na Junção, e ele mesmo preparava, e aí determinado dia, lá determinado domingo, ele batizava as crianças. E eu fui aprendendo muito assim, fui aprendendo demais com ele, a ser mais caridosa. Ele era muito caridoso. Há pouco eu falava com o Dom Ricardo e dizia, ninguém imagina o quanto o tio Nery foi caridoso nessa vida. E depois outra coisa assim que cresci muito, esses 6 anos de sofrimento. Alzira, ele nunca se queixou, nunca. A única vez que ele não reclamou, só me perguntou, Norma, eu precisaria ter amputado minha perna? Aí eu disse sim, foi um doente paciente, querido. As cuidadoras, assim, a diocese me ajudou e o último ano o padre Décio ajudou muito, tudo que precisava, era um gasto muito grande, né? 6 anos de doença, era fralda, enfim, sabe o que uma pessoa acamada. E eu tinha um mini hospital em casa, né? E sempre me dediquei porque ele merecia. Para mim, ele é um santo. E ali com o tio Nery, para todos os exemplos, testemunho de vida que ele dava, fiquei 20 anos no MFC, né? E aí depois foi muito difícil. Aí quando o padre Rafael chegou, eles se adaptaram, né, a ele. E catedral também, ele assumiu, ele foi cura da catedral também. Mas ele gostava mais de trabalhar na periferia. Bem, e o Dom Frederico de Donê? Ele marcou, né, os nossos 50 anos, foi o nosso primeiro bispo. Sim, o nosso primeiro bispo. Como é que tu lembras dele? Que eu pode lembro dizer muita dele? coisa boa. Todos os anos ele fazia visita pastoral. Então, quando ele ia na São Jorge, ele fazia uma cestinha depois do almoço. Aí eu dizia, Dom Frederico, o senhor vai dormir, vai para o meu quarto. No quarto era a outra sobrinha do tio Nery e eu, mas ele gostava da minha cama. Aí ele dizia, como dormi bem, quase que eu fico dormindo. Aí eu mexia com ele, o senhor dormiu na cama de uma santa, brincando com ele, né? Outra coisa que eu recordo muito dele, ele não deixava resto de comida no prato. Então, e tinha partes da galinha que eu não lembro agora, partes do frango, que ele não gostava muito.
Então, antes de ele iniciar a comer, se tinha frango, ele tirava o pedaço que ele não gostava e colocava no meu prato. Nem perguntava se podia ou não. A gente ria que nem sei. Eu dizia, mas o senhor já provou? Não, meu filho, não comi nada. Aí eu tinha assim, conversas muito boas com ele. Eu gostava demais dele. Gostava, simples, humilde, né? Foi um bispo diferente, né? Bem, depois nós tivemos o Dom José Mário, agora Dom Ricardo. Nos fala um pouquinho sobre o teu convívio com os nosso bispo atual e o Dom José. Dom José, essa parte aí, ele confiava muito em mim, né? É uma coisa que eu sou muito agradecida, assim, fui ensinada a ser honesta, né? Não sou melhor do que ninguém, mas no início do mês de março eu já começava a preparação quanto à romaria, né? Ele fazia uma procuração, ia comigo no cartório e ele passava a procuração toda para mim e para o tesoureiro, que aí eu escolhia com ele, o tesoureiro, né? Então ele dizia, Norma, até a romaria não precisa se preocupar comigo, me avise quando tem reunião, eu fazia todos os meses reunião, me avise quando der eu dou uma chegada, e era o que ele fazia. Então ele confiava muito em mim. Essas partes, todas essas festas, 50 anos da vida sacerdotal dele, os 25 anos de episcopal, de bispo, eu preparava a liturgia junto com a equipe da irmã Clecimária e preparava com a equipe, né? Mas a parte profana, que eram as comilanças, que eu digo, almoço ou janta, isso tudo eu preparava por minha conta. Adivinha o que eu fazia? Ia nas paróquias, nas que tinham mais poder aquisitivo melhor, e pedia ajuda. E pedia no comércio também, porque aí os convidados... Quando ele fez 25 anos de vida episcopal, de bispo, vieram 13 bispos do estado. Eu coloquei todinhos em casas de família do movimento familiar cristão, né? Então, Dom José era confiável. Às vezes, a gente tinha algumas opiniões diferentes, né? E eu sempre brinco com ele até hoje, ele é super meu amigo, ele me manda as mensagens pelo WhatsApp de manhã, me abençoando, e à noite, para me dormir bem. Mas quando a gente meio se discordava alguma coisa, atualmente a gente diz, não dava certo, né, Dom José? Alemão com polaca, eu sou de origem polonesa, e agora Dom Ricardo riu muito por causa que eu falei isso, mas ele tinha muita confiança em mim. Ele dizia, e uma coisa assim que eu me sentia constrangida, em tudo isso aí é verdade, né? Todos os finais de festas litúrgicas, ele agradecia sempre a equipe de liturgia e ele fazia sempre um agradecimento especial para mim. Eu disse, não faça mais isso, eu ficava com vergonha. Porque a gente está a serviço, né? Verdade. Não tem cargos, eu sempre digo, quando eu faço alguma palestra, alguma coisa, gente, na igreja não tem cargos, tem serviços. Quem está lá no altar servindo como padre, perante Deus, tem o mesmo valor do que cuida da limpeza da igreja. A única coisa que ele nos traz Cristo, né? E perdoa os nossos pecados em nome de Cristo. Mas para mim, todos são iguais. Né? E o Dom Ricardo não tivesse muito contato, porque agora tu está em Pelotas, né? Tá fazendo teu trabalho lá. Dom Ricardo vai muito a Pelotas. E Dom Ricardo, Dom José pediu para me fazer uma excursão. E eu organizei a excursão aqui e fomos a Curitiba. Eu já me apaixonei por ele o dia que vi, né? Só cumprimentei, porque achei ele assim, muito inteligente, né? Fala muito bem. E depois ele vai muito a Pelotas, né? Porque ele é o referencial da família, né? E ele vai dar muita palestra. O pessoal de Pelotas é apaixonado por Dom Ricardo. Gostam, lembram de Dom José, conversam comigo sobre Dom José, mas Dom Ricardo é muito presente. Onde ele vai, ele é, né? Se ele vai para falar de criança, ele é o bispo das crianças. Se ele vai para falar para jovem, ele é o bispo jovem. Então eu admiro assim a inteligência dele e a maneira como ele conduz, né? Sou muito fã dele. Bem, Norma, como é que tu vê essa caminhada desses 50 anos da diocese? Eu vejo assim, Alzira, houve muitas turbulências, né, como se diz, porque a nossa diocese, ela iniciou pobre, né?
Tu conheces Rio Grande, eu sou nascida e criada aqui. Rio Grande já passou por muitas necessidades, né? E depois que a diocese veio para cá também, foi muito difícil, né? Para iniciar, teve uma equipe muito boa, falecido seu Furlaneto, meu pai da Neuza, meu querido amigo. Formaram a diocese, a criação. Padre Silfredo, que atualmente está muito doentinho, vinha também para ajudar aqui, era porque nós pertencíamos a Pelotas, né? Então ela foi, mas eu acho que foi crescendo com Dom Frederico, conquistou muito Rio Grande, depois veio Dom José, temperamento bem diferente, mas também, né, começou a visitar o que tem que acontecer, que os bispos vão ao encontro. Quando chegam, vão ao encontro para quê? Para ver a situação, né? A situação que está a diocese, para depois tocar o serviço, né? Então eu sempre me dei muito bem com o Dom Frederico, com o Dom José também, porque aquelas brigas eram de irmãos, né? Passou 5 minutos já tomando cafezinho, tudo numa boa. Uma caminhada de muito crescimento. Muito, então, que né? para mim foi uma bênção. A minha vida, eu sempre digo assim, não casei, não me arrependo de não ter casado, porque a minha caminhada foi uma caminhada que estou indo para o encontro do Pai, né? Não sou nada contra o casamento, não é isso. Mas é que eu me senti tão feliz, eu me sinto tão feliz. Cheguei em Pelotas, parece que levei escrito na testa. Já fui convidada para a Cáritas, aí comecei a atender doentes, levar a Eucaristia, que sou ministra também, e trabalhar com as pessoas carentes, né, com anjos. E aqui trabalhava também com os carentes, mas nós não tínhamos assim organizado, né? Depois surgiu a Cáritas, mas era um trabalho diferente. Eu ia perguntar como é que tu faz para perseverar na fé, mas já fizesse já citasse várias coisas que tu que trabalhei tu em missões, tudo. Fiquei com missionários em casa, porque ali na São Jorge... E diariamente tu faz alguma coisa especial para... Não, o que eu faço, assim... Para perseverar, Sim, eu rezo muito, né? Eu digo, grosso modo, eu sou uma cabocla rezadora. Eu rezo muito, mas lá quando cheguei em Pelotas, eu fui trabalhar na Cáritas. Fui trabalhar no Instituto Dom Antônio Zátera. Fiquei 2 anos e pouco, como voluntária, tudo. Fui prestar serviço. Ali fui direto, quando cheguei, me colocaram já na sala da direção. Coisa mais querida, né? No areal, é bem pobre. Amo de paixão aquelas crianças que hoje já cresceram. Eu trabalhei ali em 2017 e 2018, que eu fiz um semestre só de teologia, né? Eu fui para lá para estudar. A conselho de Dom José Mário, porque eu estava entrando em depressão após a morte do tio Nery, que foram 6 anos de luta, né? Mais hospital. E lá eu continuei atendendo os doentes, né? Porque os doentes, a gente aprende muito com eles. Então eu sempre digo, quando eu visito um doente, eu atendia 30 famílias, levava a comunhão e primeiro escutava, né? Eles mostram o raio-x, embora tu não entendas, mas é a atenção que eles precisam, né? Às vezes eu saía de lá pensando, Norma, nem te queixa de dor na coluna, porque eram cadeirantes, pessoas com câncer, né? Aí eu continuei, agora estou indo à missa presencial, 3 vezes por semana eu vou terças, quintas e sábados. Eu vou no santuário ali do centro de Pelotas. E ali também já estou atuando na liturgia, né? Já faço leitura, já arrumo a credência que eu gosto, né? E a fé minha, eu digo assim, eu tenho muitos defeitos, como todos nós temos, né? Sei as minhas limitações, mas eu tenho uma coisa que eu aprendi com o pai e com a mãe. Sou muito impulsiva, estou mais quebrada, mas se eu digo alguma coisa que passei dos limites, eu peço desculpa. Seja para quem for, eu peço desculpa. E esperança? Como é que tu vislumbra a esperança? Eu tenho esperança, assim, que após essa pandemia, pode ser a partir de agora, né? Que as pessoas fiquem melhores, né?
creio mais em Deus, seja lá a religião que for, né, Alzira? Porque Deus é Pai, Ele é misericordioso. Eu não sou melhor do que ninguém porque eu sou católica, né? Mas a minha esperança é que após essa pandemia, assim, esse sofrimento, perda de familiares, como tem acontecido, o que eu perdi de amigos aqui em Rio Grande e lá em Pelotas também, que após a pandemia fique melhor, as pessoas se tornem mais humanas, né? Mais humanas, mais atenciosas, fazer para os outros o que tu gostaria que fizesse para ti, né? O que a gente quer? Que nos façam bem. Então, vamos fazer também, praticar a caridade, né? Eu vejo melhores. A esperança, a perspectivas, após a pandemia, eu acho que as pessoas vão ser mais irmãs, porque somos todos irmãos em Cristo, né? Tá certo, Norma. Dá uma mensagem final, assim, para o pessoal, nesse ano do Jubileu de Ouro, para o pessoal aqui da Diocese. Eu diria assim, pessoal da Diocese, os que estão, louvem a Deus, agradeçam a Deus. Procurem trazer mais pessoas, né? Procurem trazer mais pessoas para esse segmento. Nós temos pastorais tão boas, temos, além das pastorais, temos os encontros, os cursos, né? Tragam mais pessoas e mostre o quanto Cristo é importante na nossa vida. Sem Cristo, sem Maria, devoção nossa, Nossa Senhora, nós não vamos merecer ficar junto de Deus. Sabemos que após a morte tem vida, a vida eterna. E sempre digo assim, e para vocês, meus irmãos, eu digo, se Deus nos preparou esse mundo tão belo, a natureza linda, nos deu a oportunidade de conhecermos pessoas maravilhosas, não só da nossa família, mas como pessoas amigas, o que Ele não deve estar preparando para nós lá após a morte? Eu sempre penso assim. Então, não deixem Cristo nunca. Eu lembro, só para encerrar, eu lembro que o tio Nery, nas celebrações dos casamentos, ele dizia, queres ser feliz? Fulana dizia o nome da noiva. Faz o fulano feliz. Queres ser feliz? Faz a fulana feliz. Querem ser felizes sempre? Põe o Cristo no meio. Tá certo, Norma. A gente vai agradecer muito a tua participação aqui no nosso programa Memória Agradecida e Olhar Esperançoso, trazendo então o teu testemunho de fé e de esperança nesse ano jubilar. Obrigada pela tua participação. Eu que agradeço, Alzira, eu fiquei muito contente. Eu pensei, como eu estou morando quase 5 anos em Pelotas, eu disse, não, nem vão se lembrar, né, de mim. Mas eu amo demais essa diocese. E hoje o Dom Ricardo dizia, ela é nossa. Ela não é de Pelotas, ela é nossa.